Olá! Olha, chegou aqui pra gente um material bem legal sobre uma nova série da Norma Norma, sabe? Chama Erros que Custam Caro. A ideia é focar naquelas falhas de segurança do trabalho que, nossa, causam prejuízos enormes. E hoje a gente vai investigar o que eles destacam como um erro gravíssimo na NR33, que é a norma para espaços confinados. E tem um dado aqui que me chamou muito a atenção, é impressionante. Parece que 90% dos acidentes sérios nesses locais vem de um erro bem específico, sabe? Um erro que se repete. As consequências, vixe, vão desde multas altíssimas, paralisação de tudo, até processos milionários e, o pior de tudo, claro, vidas perdidas. É como se fosse uma armadilha invisível mesmo. Vamos tentar entender isso melhor. Vamos sim. E o ponto central que esses documentos todos apontam é a falha no monitoramento contínuo da atmosfera. Isso durante todo o tempo em que os trabalhadores estão lá dentro, né? Não adianta só medir antes de entrar. Tem que ser o tempo todo. Ah, entendi. E por que essa continuidade é tão vital assim? O que pode dar errado lá dentro tão rápido? Então, a atmosfera nesses lugares, ela pode mudar muito bruscamente. É traiçoeira mesmo. Uma queda no oxigênio ou o aparecimento de um gás tóxico, de repente, ou até um aumento de gás inflamável. Isso pode levar, assim, em questão de minutos, a asfixia, intoxicação ou até uma explosão feia. Por isso, a vigilância tem que ser total, o tempo inteiro. Nossa, faz todo sentido. E o material detalha bem o custo dessa falha, né? Não só o risco à vida, que é óbvio e o principal, mas o financeiro também é brutal, pelo visto. Exatamente. O acidente fatal, por exemplo, gera indenizações que podem chegar a milhões. E as multas por não seguir a norma são classificadas como infração gravíssima pela CLT, né? Podem bater lá nos R$ 90.000 por cada problema encontrado. Esse valor já está atualizado pelo TST. E fora isso, tem as ações civis públicas, né? Processos por dano moral, dano material, que também são valores altíssimos. Sem falar no estrago para a imagem da empresa, porque é difícil até de calcular. E claro, ainda pode ter a responsabilidade criminal dos gestores, né? Está lá no Código Penal. Caramba, é um risco gigantesco em todas as frentes. Mas, se é tão grave assim, por que esse erro específico do monitoramento contínuo ainda acontece tanto? O material dá alguma pista das causas? Dá sim. E geralmente não é uma coisa só, é uma combinação de fatores, sabe, que preocupa. Primeiro tem aquela coisa da falsa economia. Tentam cortar custos justo no equipamento de monitoramento, ou então, pior, não calibram o equipamento direito. Calibração é essencial. Entendo. Segundo, às vezes tem falha na supervisão. O vigia, que é uma peça-chave nisso, ou não tem o treinamento para entender o que o aparelho está dizendo, os alarmes, ou simplesmente não fica de olho nas medições o tempo todo. E terceiro, aquela velha conhecida, pressão por produção. Aí o pessoal acaba pulando etapa de segurança para entregar no prazo, né? É um perigo. Tá, entendi. Riscos claros, causas também. E as soluções? O que o material sugere para fugir dessa armadilha? Olha, o caminho seguro passa por alguns pontos que são cruciais mesmo. O principal é investir na tecnologia certa. Tipo, detetores de múltiplos gases que ficam com os trabalhadores lá dentro, sabe? Com alarmes que funcionem de verdade, sonoro, luz, vibração. E o ideal mesmo seria ter sistema de telemetria que manda os dados em tempo real para quem está fora. Isso já ajuda a combater a falsa economia e a falha na supervisão. Certo. E além da tecnologia, o que mais? Protocolos. Protocolos bem rígidos. Tem que ter critério claro para abandonar o local imediatamente se o oxigênio cair, ou o limite de explosividade subir, ou aparecer gás tóxico acima do permitido. Aham. E treinamento, né? Treinamento constante e realista para todo mundo, principalmente para os vigias. E a papelada em dia. Tudo registrado na PET, a permissão de entrada e trabalho, e os laudos de calibração guardadinhos e válidos. O material chega a citar algum caso real para ilustrar isso tudo. Cita, infelizmente. Um caso bem trágico, recente até, de 2023. Uma empresa de saneamento lá no Rio de Janeiro acabou levando uma multa de 2,7 milhões depois que 3 trabalhadores morreram por asfixia. Nossa, 3 vidas. Pois é. E a investigação mostrou justamente essas falhas que a gente está falando. Monitoraram só no começo,
O aparelho não tinha alarme sonoro que funcionasse bem e o vigia não estava lá na hora H. É um exemplo muito triste de como essa sequência de erros leva à tragédia mesmo. Fica muito claro, então. Negligenciar esse monitoramento contínuo na NR33 não é só um deslize técnico, né? É um erro que, como o nome da série diz, custa caro. Caro demais. Em vidas, em dinheiro, na reputação. Sem dúvida nenhuma, a mensagem principal que o material todo reforça é a necessidade de ter um tripé bem firme, sabe? Tecnologia adequada e bem cuidada. Processos claros e que sejam seguidos à risca, sem jeitinho, sem improviso. E, talvez o mais importante, uma cultura de segurança forte de verdade, que envolva todo mundo na empresa, de cima a baixo. Isso me deixa pensando aqui. Além de seguir protocolo, usar a tecnologia certa, que é fundamental, como é que as empresas podem realmente criar essa cultura de vigilância constante? Aquela cultura que resiste à pressão do dia a dia, sabe? Que faz a segurança ser algo intrínseco mesmo, e não só um item para marcar num checklist. Fica aí a reflexão, né?